Um som. Apenas um som. E todo soldado no Vietnã sabia: o socorro, ou a morte, estavam a caminho. Esta é a história da máquina que se tornou uma lenda. Esta é a história do Rio, o coração, e a alma da guerra aérea no Vietnã. É um som que ecoa na história. Um ruído de paz cortando o ar, que para uns significava esperança, e para outros, o puro terror. Mais de 7.000 dessas máquinas sobrevoaram as selvas, transformando-se em um dos símbolos mais poderosos e ambíguos daquele conflito. O rugido do Vietnã não era de um tigre, era de um helicóptero. Era o som do Huey. Ele nasceu não como uma arma, mas como uma ambulância voadora. O projeto original, chamado Iroquois, era para ser um helicóptero de evacuação médica, rápido, robusto e com uma capacidade impressionante de levar até 10 soldados totalmente equipados ou 6 macas. Sua simplicidade era sua genialidade. Com um rotor principal de 2 pás, medindo 14 metros, movido por um potente motor, a turbina Lycoming T-53. Ele podia atingir mais de 200 km por hora, mas no ambiente brutal do Vietnã, ele se transformou em algo mais. Equipado com metralhadoras M60 nas portas laterais. Ele virou a espinha dorsal da mobilidade aérea americana, um símbolo de poder, e ao mesmo tempo, um alvo perfeito e constante. O que começou como uma promessa de salvar vidas, logo se tornou uma máquina de guerra multifacetada, adaptando-se a cada nova demanda do campo de batalha. Se você quer ver o Ryu em ação de combate real, com imagens que vão te deixar sem fôlego, já se inscreve no canal para não perder nada do que está por vir. As missões do Huey eram um retrato da própria guerra. Uma mistura de sangue e glória. A primeira grande revolução tática foi a mobilidade aérea. A cavalaria aérea ou Air Cavalry usava frotas de Hueys para inserir tropas rapidamente em qualquer ponto do mapa. Era uma dança mortal. Dezenas de helicópteros descendo em zonas de pouso quentes, sob fogo inimigo, desembarcando soldados em segundos e decolando antes que o inimigo pudesse reagir. Era o caos, organizado ao som de go, go, go. Mas o Huey também tinha uma alma de anjo. Como o Medevac, ele era a esperança encarnada. Pintados com cruzes vermelhas, esses anjos vermelhos voavam destemidamente para o meio do combate para resgatar os feridos. A estatística é impressionante. Mais de 900.000 soldados feridos foram evacuados por Hueys. Um número que mostra que, para cada vida que a guerra tirava, o Huey lutava para salvar outra. E claro, havia o lado sombrio. O gunship, conhecidos como Huey Hags. Esses helicópteros eram verdadeiras fortalezas voadas, carregados com lançadores de foguetes e múltiplas metralhadoras. Eles eram o trovão com balas, capazes de despejar uma quantidade assustadora de poder de fogo para proteger as tropas no solo ou preparar uma zona de pouso. Em cada uma dessas funções, o Huey provou ser mais do que uma máquina. Era a extensão da vontade e da necessidade dos homens que o pilotavam. Voar um Huey no Vietnã era viver no limite do perigo a cada segundo. O céu não era um lugar seguro. A fuselagem fina oferecia pouca proteção contra o fogo de armas automáticas que vinha da selva. Cada missão era uma roleta russa. Os pilotos precisavam de nervos de aço para desviar de tiros, fazer manobras evasivas e pousar em clareiras minúsculas sob ataque. E o perigo não vinha apenas de baixo. A ameaça de mísseis antiaéreos, embora menos comum, era um pesadelo constante. O som de um alerta de míssil no cockpit era o início de uma luta desesperada pela sobrevivência. O resultado dessa guerra nos céus foi brutal. Dos mais de 7.000 Hueys enviados ao Vietnã, cerca de 2.500 foram destruídos em combate. Os pilotos e suas tripulações, muitas vezes com menos de 20 anos de idade, se tornaram especialistas em improvisação, consertando seus helicópteros com o que tivessem à mão, e até adicionando armas não oficiais, para aumentar suas chances. O som de um motor falhando, o alarme de Mayday, Mayday, going down. Pelo rádio. Era a trilha sonora do sacrifício. Muitos não voltaram. Décadas depois da guerra, o legado do Huey ainda vive, não apenas em museus, mas nos corações e mentes daqueles que viveram sob a sombra de suas pás. Para os soldados americanos,
Ele era o anjo da guarda. O som que anunciava a chegada de reforços, suprimentos ou a carona para fora do inferno. Para os vietnamitas, muitas vezes, era o diabo voador, o prenúncio da destruição. Mas para todos que ouviram seu rugido, o Huey era a própria guerra. Uma máquina que carregava vidas, sonhos e os piores pesadelos. Hoje, veteranos se emocionam ao reencontrar os helicópteros que pilotaram, máquinas que foram suas casas e seus escudos. Um piloto aposentado resumiu perfeitamente: até hoje, quando ouço um helicóptero, por um instante, é 1968 de novo. Essa conexão profunda entre homem e máquina mostra que o Huey foi muito mais do que apenas uma peça de equipamento militar. Ele foi um personagem central no drama humano da Guerra do Vietnã. E como toda lenda, o Huey está cheio de segredos e curiosidades fascinantes. Por exemplo, você sabia que a versão de transporte sem armamento pesado era apelidada de Slick pelos soldados, por sua aparência lisa? Outro fato incrível é sua capacidade de autorrotação, mesmo que o motor falhasse completamente. Um piloto habilidoso poderia usar o fluxo de ar para manter as pás girando e planar até um pouso de emergência, uma manobra que salvou inúmeras vidas. E seu legado continua. O Huey, ou suas variantes modernizadas, ainda é usado em mais de 40 países para as mais diversas funções, de combate a incêndios a transporte civil. E se você assiste a filmes sobre o Vietnã, pode apostar que ele estará lá. Estima-se que o Huey apareça em cerca de 95% de todos os filmes sobre o conflito, cimentando seu lugar na cultura pop. Mas aqui fica uma pergunta intrigante. Por que os Vietcongs tinham um medo particular do som do Huey durante a noite? A resposta revela uma tática psicológica surpreendente que usaremos para abrir nosso próximo vídeo. Essa foi apenas a primeira parte da incrível e complexa história do Huey. Na próxima semana, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos revelar missões classificadas que nunca foram contadas. Teremos acesso a documentos sigilosos, operações secretas e vamos contar a história de uma batalha onde um único Huey, contra todas as probabilidades, mudou o curso de uma ofensiva inteira. Se você ficou fascinado pelo rugido dessa lenda, não pode perder o que vem por aí. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para ser o primeiro a ser notificado quando o próximo episódio for lançado. E mais uma coisa, comente a palavra Huey aqui embaixo. Quem comentar vai receber um material exclusivo sobre as especificações secretas dos modelos de combate. Obrigado por assistir e até a próxima.